Olá a todos. Como vocês sabem, nós teremos provas. A prova começa a partir do dia 18 e a nossa prova vai ser no dia 23. E por esse motivo eu irei gravar esse vídeo para ajudar vocês nos estudos e também para se preparar para a prova de física, tá? Então o objetivo desse vídeo é resolver algumas questões que será de grande importância para que vocês possam entender basicamente o que será cobrado na prova que será realizada no dia 23, tá? Então a primeira questão diz o seguinte: um jovem pai coloca 200 litros de água em uma piscina infantil no quintal de sua casa e verifica que a temperatura é de 20 graus Celsius. Decide então esquentar 5 litros de água até 100 graus Celsius e misturá-los com a água da piscina. Sua intenção, naturalmente, é que seus filhos possam se divertir em uma água um pouco mais quente. Será que o objetivo desse pai foi satisfeito a contento? Qual terá sido a temperatura de equilíbrio da mistura final de água na piscina? Tá? Então, primeiramente, a gente precisa saber qual será a temperatura final de equilíbrio da água da piscina. Tá? Note que existe duas substâncias: água fria e água quente. Água fria é a água da piscina, tá? Inicialmente você tem 200 litros de água da piscina a 20 graus Celsius. E a outra substância é a água quente, que no caso será colocada 5 litros de água quente a 100 graus Celsius, com o objetivo de esquentar a água da piscina. E o objetivo da questão é obter a temperatura de equilíbrio entre água quente e água fria. Bem, então, primeiramente, os dados fornecidos nas questões são: vou chamar de V fria como sendo a água da piscina, tá? Que é 200 litros. Vou chamar de T fria como sendo a temperatura da água inicial da piscina, 20 graus Celsius. O volume da água quente que será colocada na piscina, eu vou chamar de 5 litros, tá? Vou chamar de V quente, que é de 5 litros. A temperatura da água que será colocada de 100 graus Celsius, tá? Então eu vou chamar de T quente. E nosso objetivo é calcular a temperatura de equilíbrio, né? Nós estudamos que depois que duas substâncias com temperaturas diferentes entram em contato, depois de um certo tempo, a temperatura acaba entrando em equilíbrio. Tá? As duas substâncias acabam tendo a mesma temperatura. E é exatamente essa temperatura que nós queremos obter nesse problema. Bem, então primeiramente a gente precisa, né, para facilitar a nossa observação, a gente pode desenvolver um esquema, né? Onde veja aqui, primeiramente você tem que a água quente, né, que estava a 100 graus Celsius, irá reduzir a sua temperatura até a temperatura de equilíbrio. Ou seja, a água quente irá ceder uma quantidade de calor sensível, que eu vou chamar de Q2. Tá? Então veja que inicialmente a água quente estará a 100 graus Celsius e a sua temperatura irá diminuir até uma temperatura de equilíbrio, quando entrar em contato com a água fria. Semelhantemente, a água fria, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, irá aumentar a sua temperatura quando receber a quantidade de calor da quantidade de água quente. Tá? Então, a água quente cede calor à água fria, e com isso a água fria que estava a 20 graus Celsius aumenta a sua temperatura até a temperatura de equilíbrio. Essa quantidade de calor que vai ser recebida pela água fria, vou chamar de Q1. Tá? Bem, então, nós podemos usar a lei geral das trocas de calor, da calorimetria, que é dado por Q1 mais Q2 igual a zero, ou seja, a soma das quantidades de calor de toda a substância em um calorímetro, né, em um recipiente onde a troca de calor com o ambiente é desprezível, é isso que a gente está considerando, é igual a zero. Tá? Então, nosso objetivo é encontrar quem é Q1 e quem é Q2. Bem, veja que Q1 é a quantidade de calor que a água fria recebe. Tá?
Então a gente usa a fórmula da quantidade de calor sensível, que é dado pela massa, tá, da água fria, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A massa da água fria é de 200 litros, que é igual a 200 kg. 200 kg, se a gente quer transformar em grama, a gente multiplica por 1000. Então 200 kg dá igual a 200 mil gramas. Então a massa da água fria é 200 mil gramas. O calor específico da água é de 1 cal por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, né? Note que inicialmente vocês tinham uma temperatura de 20 graus Celsius para água fria e depois foi para temperatura de equilíbrio, tá? Então, delta θ1 é temperatura final, temperatura de equilíbrio, menos temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Substituindo nessa equação esses valores, nós obtivemos essa equação aqui, tá? Quantidade de calor 1 é 200 mil gramas vezes 1 vezes T de equilíbrio menos 20 graus Celsius. Agora vamos calcular a quantidade de calor Q2. Bem, novamente, como houve variação de temperatura, então a quantidade de calor Q2 é a massa da água quente vezes o calor específico vezes a variação da temperatura que houve aqui quando a água quente entrou em contato com a água fria, tá? Que eu estou chamando de delta T2. Bem, novamente, eu sei que a massa de água quente foi dada no problema, foi de 5 litros, né? 5 litros é igual a 5 kg, que é igual a 5 mil gramas. Tá? Então a massa da água quente é igual a 5 kg. Bem, a variação de temperatura é T de equilíbrio, tá? Que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 100. Tá? O calor específico é o mesmo, é 1 cal grama grau Celsius. Por que é o mesmo? Porque estamos tratando da mesma substância. A única diferença é que essas substâncias estão em temperatura diferente. Você tem água quente e água fria, mas o calor específico, como não houve mudança de estado, é o mesmo. Bem, então, substituindo na equação da quantidade de calor esses valores que obtivemos, nós obtivemos que Q2 dá igual a 5.000 gramas vezes 1 cal grama grau Celsius vezes T de equilíbrio menos 100 graus Celsius. Agora basta a gente tomar essas equações, né, de Q2 e essa equação de Q1 e substituir nessa equação geral. Então, Q1 vai ser dado por 2.000 vezes 1 vezes T de equilíbrio menos 20, tá? Que é exatamente essa equação. Mais Q2, que é exatamente essa equação. 5.000 vezes 1 vezes T de equilíbrio menos 100. Bem, veja que tem um parênteses aqui, né? Então, você tem que 200 mil tem que multiplicar por 1, que dá 200 mil. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E tem que multiplicar por cada um desses termos que está dentro do parênteses. Ou seja, nós iremos ficar com 200 mil vezes T de equilíbrio menos 200 mil vezes 20. A mesma coisa acontece nesse segundo termo aqui, olha, 5.000 vezes T de equilíbrio menos 5.000 vezes 100. Tá? Então, eliminamos esse parênteses aqui. 200 mil vezes 20 vai ficar igual a 4 milhão, né? Vai ficar 4 milhão, tá? 4 milhão. E 5.000 vezes 100 fica 500 mil, tá? Bem, veja que nós temos vários zeros aqui. Então, para simplificar essa conta, a gente pode cortar a maioria desses zeros, né? Vamos cortar 3 zeros de cada termo, porque nós temos aqui o menor valor entre esses números é de 5.000, tá? Então, vamos cortar esses 3 zeros de 5.000 e também 3 zeros dos outros termos também que aparecem nessa equação para simplificar essa equação. Nesse caso, no lugar de 200 mil, você vai ter 200 vezes T de equilíbrio. No lugar de 4 milhões, você vai ter simplesmente 4.000. E aqui você tem 5T de equilíbrio menos 500. Tá? Em cada termo a gente cortou 3 zeros. Isso aqui é igual a zero. Bem, então a ideia agora é juntar os termos semelhantes. Né? Você tem 200T de equilíbrio. Você não pode subtrair por 4.000. Né? Você tem que tomar esse 200T de equilíbrio e juntar com 5T de equilíbrio. Ok? Então, juntando, você fica com 200T de equilíbrio mais 5 vezes T de equilíbrio, dá 205T de equilíbrio. Aqui você tem menos 4.000, menos 500. Né? Menos 4.000, menos 500, usando a regrinha dos sinais, né? Menos com menos, você soma e coloca o sinal do maior. Né? Menos 4.000, menos 500 dá menos 4.500.
E aí agora a gente precisa encontrar a T de equilíbrio. Tem uma equação do primeiro grau aqui, você pode passar o menos 4.500 para o outro lado da igualdade, tá? Você vai ficar com 205 vezes T de equilíbrio igual a 4.500. E agora basta dividir, né, 4.500 por 205. E então você fica com 4.500 dividido por 205, dá igual a 21,95 graus Celsius, tá? Então veja aqui, a temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius, né? Depois que ele colocou 5 litros de água a 100 graus Celsius, depois que houve o equilíbrio, praticamente não mudou a temperatura da água, tá? A temperatura da água foi para 21,95 graus Celsius, então basicamente não houve variação da temperatura, tá? Mas esta aqui é a resposta final.